Olá, eu sou o Creator. Se calhar já me conheces no TikTok, onde faço vários vídeos a fazer peças 3D e já tive vários pedidos para fazer um vídeo completo a explicar todo o processo do início ao fim. Muitas vezes quando as pessoas compram peças 3D, elas já vêm assim finalizadas. Mas há outras vezes que não. Às vezes as pessoas gostam de comprar as peças desfeitas e montá-las elas próprias, ou até tentarem imprimir por si próprias. Este vídeo tem o objetivo de te ajudar nesse processo. O grande foco vai ser na parte da finalização, ou seja, a partir do momento que já tens a peça e tens simplesmente de montar e pintar. No entanto, para ser mais completo e porque acho importante também terem esse conhecimento, vou fazer sobre 3 capítulos diferentes. O primeiro capítulo é sobre tudo o que tem a ver até à impressão, portanto, ir buscar o modelo, configurar e pôr a imprimir. O segundo capítulo tem de facto a ver com a montagem, a lixagem e a pintura. E depois um último capítulo que é sobre algumas dicas de finalização que podem te ajudar com o teu cosplay ou para a exibição ou alguns cuidados até com as peças. O vídeo pode ser um bocadinho longo, portanto, no YouTube está dividido em diferentes capítulos em que podes saltar diretamente para aquele que te interessa. E vamos começar já com o primeiro capítulo sobre a impressão 3D em si. Tudo começa por aqui. O primeiro passo é perceber o que é que tu queres e se já existe algum modelo online que possas descarregar. Para isso, existe uma diversidade de sites que podes explorar. Alguns são grátis, outros são pagos. Relembro que deves sempre olhar para as informações do modelo. Normalmente, o criador deixa sempre instruções se dá para imprimir ou não dá para imprimir. Modelos grátis tendem a ter pior qualidade, modelos pagos normalmente são melhores, mas nem sempre é assim. Portanto, lê com atenção tudo o que é escrito nos comentários também. Um dos sites mais populares é o Thingiverse, especialmente para iniciantes, onde podem encontrar vários modelos grátis, principalmente utilidades. Outro site também bastante popular é o Cults 3D, tem uma escolha mais vasta e esta já inclui tanto modelos grátis como modelos pagos e com melhor qualidade. Se não encontrarmos o que procuramos nestes 2 sites, podemos ainda ir ao CG Trader, em que já só é com modelos pagos, ou então podemos ir diretamente ao Etsy, em que alguns criadores também põem à venda alguns dos seus modelos de melhor qualidade. Se não estivermos a encontrar o que queremos, podemos ainda ir ao STL Finder, que é quase um Google para 3D, em que basta pôr o nome do modelo que queremos e ele vai buscar a todos os sites os resultados que consegue encontrar. No meu caso, eu quero fazer uma máscara de Daredevil e felizmente encontrei uma grátis no Thingiverse que parece ter boa qualidade, tem vários comentários com esclarecimentos e tem mesmo exemplos de pessoas que já a fizeram. Se souberes desenhar 3D, podes também criar o teu próprio modelo. Uma vez que tenhas o teu modelo, quer seja criado por ti ou descarregado online, está pronto a ser trabalhado. Já tens o teu modelo, mas ainda não está pronto para imprimir. Um modelo tem um tamanho standard, o que significa que não vai caber em todas as impressoras ou em todas as pessoas. Além disso, nem sempre vem pronto para imprimir 3D, portanto vai ser necessário calibrar algumas outras coisas. Para ajudar nesta tarefa, normalmente usamos um editor 3D, há vários deles, eu uso por exemplo o Blender, em que simplesmente coloco lá o modelo e edito a partir de lá. A primeira coisa que eu faço é analisar as medidas da peça que eu tenho. Quer seja uma espada, uma máscara ou outra peça, é importante eu ter noção qual é o tamanho que vai ter e se está no tamanho certo. Muitas vezes os modelos vêm em tamanho miniatura ou vêm num tamanho demasiado grande para aquilo que queremos. Portanto é muito importante confirmar as medidas aqui. A segunda coisa é, se for uma peça para equipar, é confirmar que cabe à pessoa que vai equipá-la. Neste caso eu tenho um capacete de Daredevil, portanto eu quero garantir que cabe na minha cabeça ou no meu cliente. Uma forma de fazer isso é medir a cabeça na lateral e na frente. Para isso podemos pegar numa régua e tiramos uma fotografia para tirar as medidas de cada lado e depois comparamos com a máscara e vemos se cabe a cabeça lá no interior. Se não couber, ajustamos as medidas. Outra solução que podemos ter, mas que gasta um bocadinho de plástico, é colocar a máscara a imprimir, mas imprimimos apenas alguns centímetros de altura. Isso vai ser o suficiente para saber se cabe na cabeça ou não. Foi o que eu fiz aqui com a máscara de Daredevil, imprimi esta bandelete, como vocês podem ver, que equivale a esta parte toda de trás da máscara, e eu posso ver se encaixa na cabeça bem ou se é preciso alargar mais. Isto pode exigir repetir os testes algum par de vezes para garantir que tem o tamanho certo. E por fim, a última coisa que precisamos de ver é as medidas da tua impressora. Há impressoras que são mais pequenas por natureza, principalmente aquelas que são melhores para iniciantes, como a minha, que é a Ender 3V2. Isso significa que se eu colocar esta máscara na impressora, vai ser maior do que a própria mesa da impressora. Portanto, eu vou precisar de cortar a máscara em peças. Para isso, podem usar o vosso editor 3D, existem várias técnicas que podem utilizar. Eu, neste caso, uso o Bull Tools e têm que vocês pensar qual é a melhor divisão
para caber na vossa impressora e para imprimir melhor. Eu, no caso da máscara, imprimi em 3 partes diferentes porque me garante um menor uso de plástico e menor tempo de impressão, mantendo na mesma a sua qualidade. Neste caso, a máscara é demasiado fina, mas algumas peças nós podemos também fazer em encaixes. Usamos também algumas técnicas de design 3D, que não vou mostrar aqui todas, para fazer alguns buracos na peça e o respectivo encaixe. E dessa forma, quando imprimimos, vai ser muito mais fácil unir como se fosse um puzzle estas peças. Este é um processo que demora algum tempo até acertarmos tudo. Uma vez que esteja completo, conseguimos gravar então o nosso novo modelo 3D, um fecheiro STL, e podemos então passar à fase seguinte. Agora que já temos o modelo pronto e nas dimensões certas, chegou a altura de passar ao Slicer. O Slicer é um programa que, muito resumidamente, transforma um modelo 3D em instruções para a impressora 3D, para ela saber em que direção tem que se mover para imprimir esta peça como queremos. Para isso, também há um grande trabalho para fazer de calibração. Portanto, nós colocamos uma peça de cada vez neste Slicer e temos que definir várias informações sobre como é que queremos que a peça seja impressa. Por exemplo, se queremos uma peça mais rija ou menos rija, oca, com muito enchimento, ou inclusive a direção em que vamos imprimir. Porque isso pode fazer diferença de como vai finalizar, as linhas, como é que aparecem, ou inclusive quantos suportes é que é necessário. E suportes não é mais do que o plástico que tem que ser impresso só para aguentar a máscara no sítio. Existem diferentes definições, consoante a peça que nós queremos. Há umas que são mais adequadas para umas peças e outras para outras. Neste caso eu posso-vos mostrar as definições que eu tenho mais detalhadas, que é para garantir melhor qualidade para mim. Uma vez que já temos então tudo calibrado, colocamos para gravar a peça num cartão SD e passamos à impressora. Agora que temos o cartão SD, colocamos na impressora e a impressora vai começar a fazer o seu trabalho. Mas vamos explicar um bocadinho como é que funciona a impressora. Para imprimir, uma impressora normalmente utiliza plástico. Existem diferentes tipos de plástico, vêm em rolos assim de 1 kg, diferentes cores, e que varia um bocado a textura e a resistência da mesma. Este fiozinho de plástico atravessa a impressora até vir parar a esta cabeça. Esta cabeça o que vai fazer é aquecer o plástico a temperaturas muito elevadas, muitas vezes acima de 200 graus, para o derreter e vai começar a imprimir tudo em camadas. Portanto, faz a camada de baixo, uma vez que esteja completo, passa a camada de cima e vai fazendo assim por níveis até a peça estar completa. Portanto, temos aqui a peça que saiu da máquina, ela nunca vem assim toda direitinha, como nós vamos ver, ela vem sempre com os suportes pegados. Portanto, muitas vezes os suportes são fáceis de tirar, basta puxar e ele sai, outras vezes é preciso um bocadinho mais de força, neste caso até foi fácil. Há sempre alguns que ficam presos, portanto, às vezes temos que ajudar com um alicate ou então com uma espátula e já está. Esta impressão tem um pequeno erro que caiu aqui devido à falta de suporte e agora a forma de arranjar é ou imprimo uma nova, ou tento limar isto e encaixar com super cola ou uma coisa do género. Mas isso vai ficar para outra altura, porque neste vídeo vamos ver outra máscara. Muito bem, então agora já imprimiste as tuas peças, ou recebeste-as assim de quem compraste, quer fosse uma máscara, uma lâmina. O primeiro passo a seguir é tentar montá-las, mas não é ainda com cola. Vais fazer o que se chama uma montagem seco. E uma montagem em seco não é mais do que experimentar montá-las tal como estão para ver se elas encaixam certinhas ou não. Algumas peças se calhar já vêm impressas com encaixe e é só encaixar uma peça na outra. Outras peças não têm encaixe, como é o caso desta máscara, podes usar fita cola para tentar colar os lados. Ora, estamos aqui a ver em câmara rápida eu a montar com a fita cola. Às vezes não é sempre fácil porque as peças podem não querer ficar presas, no entanto, após algumas tentativas e pondo alguns esforços de fita cola, ela vai se aguentar. Podem também usar outras ferramentas, como grampos, para vos ajudar nisto. Pronto, está feito. Temos aqui o capacete montado a seco, aqui com fita cola, e temos aqui uma lâmina também montada com os encaixes. Porquê é que é importante fazer esta montagem antes de tudo? Porque uma vez que pomos cola, já não há volta a dar. Portanto, primeiro temos que testar que tudo funciona bem. Portanto, nós queremos saber duas coisas. Uma, qual é a direção das peças, ou por que ordem é que elas se encaixam. Muitas vezes vamos reparar que há peças que é melhor encaixar primeiro que outras.
E a segunda coisa é para tentar perceber se há algum erro que temos de corrigir antes de colar. Por exemplo, eu tenho esta máscara de Daredevil, parece estar ótima quando eu olho assim, mas ela vai ser para vestir, para equipar. E se eu tento agora pô-la na cabeça, não cabe. Isso significa que, se eu tivesse colado isto, tinha sido um desperdício de máscara, não a consegui usar. Eu agora sei que, tal como ela está, não vai encaixar na minha cabeça e vou ter que fazer alguns ajustes. Por exemplo, posso simplesmente decidir não colar a parte de trás, e vamos separá-la agora. Pronto. E eu posso na mesma colar estas duas que me vão encaixar. E esta aqui deixo solta e prendo mais tarde aqui sem colar. Portanto, isto é daquelas coisas que vocês só percebem se testarem tudo antes de colar. Agora já sabemos como é que as peças devem colar e como é que elas podem ficar prontas, vamos passar ao passo seguinte. E na realidade vocês podem decidir qual é que querem que seja o passo seguinte. Depende de como é que vocês querem montar a vossa peça. Vocês podem decidir tratar as peças individualmente, portanto, peça a peça vão lixar e pintar e só depois colam. Ou então podem decidir colar já tudo junto e lixar tudo junto, pintar tudo junto. Depende mesmo do que vocês preferem ou da forma de pintar. Por exemplo, este capacete é quase todo de uma só cor, portanto a mim dá-me mais jeito de tê-lo já todo colado e faço tudo de uma só vez. Mas se calhar há espadas em que têm peças de cores completamente diferentes e é mais fácil para mim trabalhar primeiro a lâmina e depois o cabo e junto só no fim quando já tiverem os dois arranjados e pintados. Vamos então agora passar à colagem. Para isso já posso desfazer esta colagem a seco, já sei a ordem pela qual eu devo encaixar ou como as devo encaixar. Se acharem importante, assinalem cada peça com um número para saberem qual é a ordem de encaixe ou qual a direção em que encaixam, porque algumas podem ser difíceis de identificar, como por exemplo nas espadas, as lâminas são todas muito parecidas e aí ter um número ou ter uma setinha para indicar onde encaixa é bom sinal. Ora, para colar as peças eu costumo usar Super Cola 3, vocês podem usar qualquer tipo de cola que queiram, esta é que eu recomendo porque é resistente, seca relativamente rápido e tem-me funcionado. Há umas mais poderosas como a Epoxy, mas uma advertência. Para qualquer cola que vocês utilizem que seja assim destas fortes, têm que usar sempre algum tipo de luvas e tenham muito cuidado com a roupa, porque uma pinga disto na vossa roupa nunca mais sai e estragaram a roupa por completo. Portanto, tenham muito cuidado ao trabalhar com isto. Para ajudar na colagem, também podem utilizar estes grampos que segura a peça no sítio até ela estar seca. No caso de peças compridas, como espadas ou esta Keyblade, em que têm encaixe, recomendo fazer por partes. Portanto, pegam na parte de baixo, colam primeiro o encaixe, esperam que seque e só depois é que colam a parte seguinte nesse encaixe, para garantir que tudo fica bem. Além disso, algumas destas peças levam um varão no meio para fortalecer, isso é aconselhado colar só no final, portanto deixam a última peça solta, enfiam o varão e depois é que colam tudo junto. Então nesta parte, como podem ver, eu ponho cola à volta da superfície toda e depois uno as duas peças e uso grampos para garantir que elas ficam bem alinhadas e que não fogem do sítio. Pronto, a máscara já secou uns minutos, portanto agora a partida já está colada, posso tirar os grampos e cá está. Como eu tinha dito, não vou colar esta parte porque se eu colar depois não consigo encaixar na cabeça. Vamos arranjar uma solução para isto no final de tudo. Por vezes vai haver casos de peças que têm áreas de colagem muito fininhas, que é o caso desta máscara. Ela apenas está colada por uma coisa que tem uma espessura de meio milímetro, o que significa que vai descolar mais facilmente, principalmente se tiver uma pequena queda. Para isso, existe uma outra opção para garantir que as peças ficam bem fundidas e não se separam, e isso é usar um soldador. Pode ser um destes grandes, um mais pequenino, se tiverem. Para usar o soldador é preciso ter muito cuidado no manuseamento, porque fica muito quente, e convém usarem uma máscara porque vão estar a derreter o plástico. Cabe-vos a vocês decidirem como é que vocês querem fazer a soldadura da peça. Eu recomendo sempre fazer por dentro da peça, ou seja, em áreas que não vão ser vistas do exterior. Porque aí nós podemos fazer o que quisermos que ninguém vai ver. Já se soldarmos aqui por fora, é verdade que vai unir melhor a peça do lado de fora, mas depois será muito difícil de disfarçar. Ora, como podem ver, estou a usar a proteção para fazer soldadura e eu normalmente o que costumo fazer é traços na diagonal na ranhura entre as duas peças e depois viro ao contrário e faço uma cruz. Para terminar, tento alisar tudo um bocadinho, também para derreter o plástico no interior dos buracos que acabei de fazer, e podem ainda utilizar este soldador para alisar algumas partes da peça que não saíram tão bem impressas, que é o que eu estou a fazer aqui na base. Este é um processo que demora um bocadinho e é preciso ter cuidado.
Muito bem, terminámos então a soldadura e agora temos as duas peças que estão de facto bem unidas porque estão fundidas uma à outra através do plástico. Chega então a próxima fase, que é do alisamento. Ora, para esta peça ficar como esta, primeiro tem que ser bem alisada, porque uma peça 3D tem sempre algumas riscas da impressão. Para fazer isso, vamos utilizar lixas. Ora, se queremos então uma peça bem lisinha, vamos ter que usar alguns métodos. O primeiro método de todos é usar lixas. O mais comum são as lixas manuais. Lixas manuais são estas folhas que vocês veem aqui, podem ter várias cores e têm vários números atrás. Os números podem ir do 40 até ao 1000, 2000 ou afins. Portanto, há vários números. O que é que significam os números? Quanto mais alto é o número, mais fininha vai ser a lixa. No entanto, eu não posso simplesmente pegar no meu capacete e ir logo com o número mais alto, que é, por exemplo, um 2000 ou um 5000, porque não vai fazer muita coisa. Temos que fazer uma lixagem gradual. Portanto, temos que começar sempre pela lixa mais grossa e aos poucos vamos caminhando até à lixa mais fininha. E precisamente para me facilitar esse trabalho, eu criei aqui um armáriozinho onde tenho todas as minhas lixas por ordem que eu as uso. Portanto, podem ver aqui, eu vou da 40 até a 5000. Para ser prático lixar, o que eu faço normalmente é cortar a lixa em quadradinhos mais pequeninos. Por exemplo, tenho aqui uma lixa de 40 e assim que eu acabo com esta lixa, passo à gaveta seguinte e por aí adiante. Antes de vos ensinar a lixar, aconselho-vos a usar uma máscara respiratória ou até uns óculos protetores dos olhos, porque vocês vão fazer muitas poeiras fininhas que podem afetar os vossos pulmões ou mesmo a vossa vista. Dependendo de como é que as peças foram feitas, vocês podem começar com uma lixa mesmo muito grossa ou podem saltar alguns passos. Eu tendo a começar pela lixa 40 ou 80, neste caso é 40. O que vamos começar a fazer é pegar nesta lixa, com a areia, a parte vermelha, virada para a peça e vamos começar a raspar. Vocês podem fazer de duas formas. Fazem num sentido apenas e depois no grau seguinte fazem no sentido contrário. Ou então, o que eu gosto mais de fazer, que é a técnica Karate Kid, é fazer circular. Portanto, fazem movimentos circulares e vão passando pela peça toda. Têm que fazer sempre alguma pressão e vão começar a notar alguma diferença. Isto é um processo que requer paciência porque é um processo lento. Vocês vão ter que fazer isto à peça toda com a lixa mais grossa. Uma vez que terminem de passar a peça toda com o nível 40, vamos limpar com um paninho amarelo ou com outro paninho que tenham para tirar as poeiras todas. Se quiserem podem também dar banho à peça com água e enxugar muito bem. Uma vez que a peça esteja limpa e seca, chegou a altura de passarmos à lixa do número seguinte. Portanto, eu até agora fiz uma 40, quer dizer que eu posso passar para uma 80 ou até para uma 120. Eu neste caso vou passar para a 120 diretamente e vou começar o processo todo novo. Portanto, outra vez, movimentos circulares na máscara toda até estar totalmente lixada. O objetivo é vocês fazerem isto até chegarem a uma lixa que está entre o 240 e o 300. Já fiz as primeiras camadas de lixagem, me faltam algumas. Neste momento este é o aspecto que a máscara está a ter. Portanto, já está alisada em muitos sítios, mas também se começam a evidenciar algumas riscas que ainda têm que melhorar. Vocês não precisam de fazer este trabalho todo manualmente porque demora muito tempo. Se quiserem cortar no tempo, têm duas opções. Uma das opções é usar uma lixadeira elétrica, como esta que eu tenho aqui. Vai lixar bem mais rápido, mas é mais adequada para peças que são compridas e lisas. Portanto, para a máscara não é o ideal. A outra opção é usar uma Dremel, que é uma peça mais pequena também que tem lixa aqui na ponta, rotativa, e podem usar para lixar em vez de estar a fazer manual. Alguns alertas sobre isto. Isto são máquinas que aquecem muito enquanto lixam, o que significa que se vocês passarem muito tempo no mesmo sítio, vai começar a deformar ou a derreter a vossa máscara ou a vossa peça. Portanto, façam movimentos rápidos, não passem muito tempo na mesma zona e tenham muito cuidado ao utilizar para não estragarem a vossa peça. Enquanto estamos a lixar as peças, vai sempre haver alguns bocadinhos que são difíceis de lá chegar, quer seja à mão ou com a máquina, como por exemplo aqui os olhos. Para isso, vocês podem usar destas limas mais pequeninas, se estiverem em casa, e podem ir a esses detalhes. Já estamos a meio do processo da lixagem, chegamos até ao nível 240, 280 e agora está na altura de fazer um tratamento opcional que é a utilização de enchimento. Para que é que nós utilizamos o enchimento? A impressão 3D não é perfeita, portanto às vezes durante a lixagem, já depois de algumas camadas, começamos a notar mais as imperfeições. Portanto, são linhas que não estão bem preenchidas, alguns bocados não ficaram bem construídos e nós podemos então corrigir isso nesta fase.
Mais importante de tudo, normalmente notam-se bem as ranhuras dos sítios onde foram colados. E é isso que vamos tentar corrigir com o enchimento. Um enchimento é basicamente um tipo de pasta ou creme que pomos na nossa peça para tapar os buraquinhos que ficaram. E para isso existem vários tipos de enchimento que podem utilizar, sendo que alguns mais comuns são os que eu tenho aqui na mesa. A maioria dos profissionais acaba por utilizar um enchimento de madeira, que é fácil de usar, seca bastante rápido e também é fácil de lixar. Depois, há quem goste de usar um tipo de argamassa, portanto um cimento em massa ou argamassa de casa de banho, o que quer que seja, que também é boa para usar, seca um bocadinho mais lento, mas também acaba por ser um bocadinho mais resistente porque é tipo um gesso. Há quem goste de usar também resina para as impressoras. É mais tóxica, portanto não é recomendada, no entanto pode-se usar para alisar e seca bem rápido ao sol. A minha recomendação pessoal é usar os dois primeiros, a da resina não sugiro tanto, mas há quem o faça, por isso estou a explicar. Em termos de marcas, não tenho nenhuma recomendação em concreto, vão experimentando o que funciona melhor para vocês. Como é que se aplica isto? Podem usar a vossa mão, ou então uma luva e uma esponja, tiram um bocadinho da pasta e aplicam na peça que vocês têm e espalham bem até ficar o mais liso que vocês conseguem. Por vezes o enchimento também pode tapar alguns detalhes que vocês não querem. E para isso um bom truque é usar um palito ou uma agulha para tirar o enchimento desses espaços onde não o queremos. Vocês podem escolher apenas pôr o enchimento onde há de facto as arestas que vocês querem tapar, ou podem pôr o enchimento na peça toda porque vai ajudar também a ficar um pouco mais lisa, mas dá mais trabalho. Uma vez que esteja completo, deixem secar e uma vez seco podem voltar à lixagem. E voltamos à mesma lixa que tínhamos anteriormente. Portanto, se acabarmos na 240, 280, é aí que vamos começar. Uma vez que tenhamos feito essa lixagem, podemos ir uma lixa à frente e vamos até à 500, 600. Uma nota importante. Muitos dos enchimentos são sensíveis à água, portanto, apesar nas lixagens anteriores nós termos lavado as peças, nesta já não é recomendado. Lixem, passem com um pano ou um papel de cozinha para tirar o pó excedente e podem lixar na seguinte e limpam outra vez. Então agora que já está com o enchimento e bem lixada, vamos à parte seguinte, que é o primário. Então, o que é o primário mais especificamente? O primário é uma tinta que nós colocamos na máscara para preparar para a pintura com as cores. Há vários tipos de primário, vocês podem escolher qualquer marca, eu tenho aqui uma de plástico transparente, tenho uma multiusos branco, eu normalmente gosto de usar os brancos porque assim eu vejo o que é que eu estou a colocar. Só não escolham um primário que diga à base de água, porque nós vamos continuar a trabalhar com lixas e água no futuro e se usarmos um primário à base de água, provavelmente vai sair com a água, portanto não é recomendado. Mas qualquer outro é à vossa escolha. Um primário pode ter várias funções. Uma das funções, por exemplo, é nós pusemos o enchimento, mas ele não está colado à peça. Se eu der uma pancada forte ou passar com uma escova, ele vai sair. Portanto, o primário o que vai fazer é pôr uma camada por cima que vai permitir colar então o enchimento e ficar de facto liso. A segunda função do primário, como isto é líquido, significa que qualquer orifício que haja aqui que nós não tenhamos posto um enchimento como deve ser, o líquido vai simplesmente entrar e tapar. Portanto, vai ter uma função de alisamento também. Uma terceira função do primário é colocar tudo da mesma cor base. Portanto, neste momento eu tenho um plástico que tem várias cores, tive de imprimir com diferentes plásticos, verde, amarelo, tenho também uma peça azul. E o que acontece é que muitas vezes, quando vamos a pintar com tintas, a base vai afetar como é que fica a tinta no final. Portanto, se eu puser um vermelho sobre uma base verde e um vermelho sobre uma base amarela, podem não ficar exatamente com a mesma tonalidade. Portanto, usando um primário branco, vai garantir que a peça começa toda branca, o que significa que as tintas vão ficar todas com a mesma cor na peça toda. E por fim, o primário é uma tinta um bocadinho mais pegajosa, ou seja, tem mais aderência, que é precisamente para a tinta que vão colocar acima ficar bem colada à peça. Vamos então aplicar o primário a esta peça. Não se esqueçam, usar máscara, óculos e se quiserem também podem usar luvas. Ora, convém terem um sítio onde pousar as vossas peças, em que possam pintar confortavelmente. Neste caso, eu inventei aqui uma minhoca no meu telhado. Depois agitem muito bem a lata, isto é importante, e comecem então a colocar o spray na máscara a uma distância de 20 cm e em pequenos jatos. Depois disso, é esperar que seque a primeira camada e voltam a repetir uma segunda camada. Já está feito e como podem ver, agora temos aqui a máscara branca pronta a secar. O primário já secou, temos aqui a primeira camadinha. Olhando assim, de longe, tem um ótimo aspecto. No entanto, o primário tem uma coisa também boa, permite-nos ver onde é que estão as falhas. Porque como agora está tudo da mesma cor, conseguimos ver onde é que se calhar ficou menos lixado, onde é que temos que arranjar um bocadinho mais.
Não se esqueçam também, com um palito ou um alfinete, remover algum do primário que entrou em detalhes que vocês não querem que sejam tapados. E assim passamos à fase seguinte. Se quiseres, podes passar já à parte da pintura, no entanto, eu sugiro fazer ainda esta fase, que é lixar um pouco mais e voltar a colocar primário. Para isso, vamos começar a usar as lixas mais avançadas, portanto, da de 500, 600, a 1000, a 2000. Isto são lixas de água, portanto, normalmente têm este tom preto, o que significa que vamos estar a molhar na água e a lixar da mesma forma como fizemos anteriormente. Isto vai tirar parte do primário, mas vai ser bom para alisar. Por vezes lixar à mão nem sempre é fácil. Como o nosso dedo é mole, significa que algumas partes parece que não vão ficar super direitas. Portanto, um truque que vocês podem aplicar é pegar num pau de gelado, um bocadinho de fita cola dupla ou cola, e depois colocam a fita cola aqui e colam por fim a lixa. E pronto, agora já podem lixar com o pau e garantem que fica tudo direitinho. Mais uma coisa importante, algo que eu não expliquei, mas eu para já só estou a fazer a parte de fora. A parte de dentro não fiz nada, não lixei, não pintei, porque isto acaba por ser uma escolha vossa. A maior parte dos artistas decide não fazer nada na parte interior. Porquê? Porque já sabe que não vai ser vista. Porque quando estamos a usar está tapada, ou quando está em exibição também não dá para ver lá para dentro. Portanto, poupamos trabalho se não tivermos de fazer isto tudo. Mas, se vocês quiserem ter uma máscara 100% bonita, podem também fazer a mesma coisa por dentro. É convosco. Agora que acabámos de lixar, o que nós vemos é que saíram alguns pedaços de tinta, isto é normal. O próximo passo é ver se queremos voltar a pôr algum enchimento e alguma parte. Se pusermos enchimento, temos que lixar outra vez um bocadinho mais. Se acharmos que está bom o suficiente, vamos pôr primário novamente. E depois, repetimos estes passos o número de vezes que achamos necessário. Há muitos artistas que gostam de ser mesmo muito perfeccionistas e repetem este processo 3, 4 ou 5 vezes. Isto é mesmo consoante o que vocês querem e a expectativa que têm. Quanto a mim, eu costumo fazer apenas uma repetição, porque pela minha experiência, com uma repetição vai ficar boa o suficiente para usar ou expor, e qualquer pessoa que esteja a mais de 50 cm de distância não vai conseguir notar as imperfeições. No entanto, se vocês querem mesmo uma máscara que dê para olhar assim ao milímetro, façam mais repetições se acharem necessário. Voltamos então ao mesmo sítio e repetimos a técnica de colocar o primário. Agora que já puseram o primário todo e está tudo branquinho, podemos passar à pintura. Se quiserem, ainda podem dar mais uma lixadela do nível 2000, só para finalizar mesmo e ficar bem lisinho. E para pintar vamos usar tintas acrílicas. É muito importante que não sejam à base de água, porque nós vamos querer lavar a peça e limpar a peça e se for à base de água elas vão diluir e vão desaparecer. Portanto, tintas acrílicas sem ser à base de água. Tintas acrílicas vêm em várias formas e feitios. Cabe-vos a vocês decidirem qual é que gostam mais de usar ou qual é mais adequada para a vossa peça. Por exemplo, temos tinta acrílica em spray, que é mais adequado para grandes superfícies e dá um acabamento muito lisinho, portanto é a que eu costumo usar, por norma. Também podemos usar um airbrush, que usa estas tintas. Eu, infelizmente, não tenho um airbrush, mas um airbrush não é mais do que um spray, que é mais concentrado e dá para ser mais detalhado. Podem também usar tintas normais, destas que vêm aqui, que são pintadas depois com um pincel ou com uma esponja. Isto é ótimo quando querem fazer pequenos detalhes em que é preciso mesmo ter a perícia de um pincel. No entanto, tem a desvantagem de fica sempre com a textura da pincelada. E por fim, temos ainda outro método, que são as canetas acrílicas, em que trabalha como uma caneta normal e é ótima também para pôr alguns detalhes finais, mas sinceramente para pintar uma peça inteira com canetas não é o mais adequado. Mais um conselho é, quando escolherem as vossas tintas, se forem usar mais do que uma cor, tentem usar da mesma marca, porque muitas vezes há marcas que têm ingredientes incompatíveis e a mistura das tintas não corre bem. Portanto, para jogar pelo seguro, escolham sempre a mesma marca. Eu, por exemplo, para os sprays já trabalhei com algumas marcas, ultimamente estou a experimentar trabalhar apenas com a marca Montana. Ainda dentro do mundo das tintas, há dois tipos de tintas que vocês podem ter. Uma são as tintas normais e a outra é o que se chama as tintas metalizadas, que dão o aspecto de brilho. Portanto, quando chegar à altura de escolher a vossa paleta de cores, como por exemplo eu agora para o capacete Daredevil, tenham atenção qual é o tipo de tinta que vocês querem. Eu escolhi um preto normal, portanto um preto mate, e escolhi um vermelho metalizado. Outra coisa, quando escolhemos as cores, pode ser também os efeitos de combinação de cores. Há em alguns casos em que alguns artistas gostam de ter uma camada de cor antes de pintar as finais. Por exemplo, no meu capacete do Spider-Man, se vocês virem nos meus TikToks, eu apliquei primeiro uma camada prateada
e só depois é que pintei com o vermelho por cima. Porquê? Porque ao ter o prateado por baixo, garantiu que o vermelho ficava com um brilho mais prateado no final. E é este tipo de coisas que vocês vão aprendendo com a experiência e não é algo que se possa ensinar num vídeo, têm que ir testando. Uma técnica boa para testar é pegarem numa colher de plástico, pintam de uma cor, veem como é que ela fica. E depois pintam com outra cor por cima e veem qual é o efeito que faz. E tem outra segunda colher de plástico em que se calhar apenas pintam a segunda cor e podem comparar. Uma coisa também importante decidir logo ao início é a estratégia que vamos utilizar para pintar, ou seja, por que ordem vamos usar as tintas e que técnicas vamos utilizar. Por exemplo, eu no capacete do Daredevil posso escolher pintar primeiro tudo de preto e depois pintar o resto da superfície de vermelho, apenas o que eu quero, ou posso fazer o contrário, posso pintar tudo de vermelho e depois vou aos detalhes apenas com o preto. Cabe-vos a vocês como é que vocês querem fazer. Uma aprendizagem que eu tenho é que tintas metálicas é melhor deixar sempre para o fim, porque são um bocadinho mais sensíveis e, portanto, enquanto estamos a pintar os detalhes com a outra, se calhar podemos raspar ou tirar mais facilmente a metálica, o que não queremos. Portanto, primeiro pintamos as cores sólidas e no final colocamos as cores metálicas. Vou-vos mostrar um exemplo de outra peça que eu tenho para verem a ordem pela qual eu pintei e como decidi fazê-lo. Eu tenho aqui esta Blade, alguns de vocês podem conhecer como sendo a Blade da Jet, e esta Blade é uma única peça e que tem três cores, o cinzento escuro, o preto aqui e o prateado aqui. E a ordem pela qual eu decidi primeiro pintar foi pintar primeiro o cabo todo de cinzento escuro, o que significa que algumas destas partes da frente também ficaram cinzento escuras. Aliás, tenho aqui uma amostra que estou agora a pintar, esta é mais pequenina e veem que está o cinzento escuro. Depois, para pintar as outras cores, eu usei a técnica da fita do pintor, que vocês já vão ver mais à frente neste vídeo, em que tapei tudo o que já estava pintado e deixei de fora apenas o que eu queria ainda pintar. Pintei a seguir isto tudo de preto, não só esta parte, mas tudo de preto, e depois mais uma vez com fita pintor, tapei também o preto, deixando apenas a parte que eu queria pintar de prateado de fora. E assim apliquei o prateado. Uma vez estava tudo feito, tirei as fitas pintores e ficou assim a peça já seca. Vamos então pintar esta peça. Agora já tenho a peça pintada com a primeira camada, que é o preto. Eu posso dar ainda uma lixadela com uma lixa fininha, tipo nível 2000, ou se quiser até posso ir ao nível 5000, para ficar mesmo suave. E se for preciso posso dar ainda uma segunda camada de tinta para garantir que fica mesmo opaca ou que corrija alguns erros que podem ter ficado da camada anterior. Está agora na altura de começarmos a pôr a segunda camada. E aqui é onde vamos precisar ter algum cuidado, porque há partes desta máscara que eu vou querer que continuem pretas. Portanto, eu vou ter que cobrir essas partes para que a segunda tinta não pinte por cima delas. Para cobrir as partes que queremos proteger da segunda pintura, vamos usar fitas de pintor ou fitas de miniaturas. O que é isso? São umas fitas que nós podemos colar por cima para tapar e, à partida, conseguimos tirar sem ter estragado a tinta que estava por baixo. Isto vai depender muito das tintas que têm usado até agora. Se a tinta que vocês usaram não aderiu bem ou foi mal posta, então ao pôr fita cola por cima, pode estragar essa pintura. Portanto, façam sempre um pequeno teste numa zona que não se note. Existem vários tipos de fita. Nós temos as fitas de pintor standard, que podem ser compradas em alguma loja de ferragem, são assim mais grossas, podem ser amarelas, azuis, rosa, têm vários tipos mesmo. E é uma questão mesmo de puxar e colocar em cima do sítio onde queremos proteger. Para pequenos detalhes, podemos usar também uma das fitas mais fininhas, que vocês podem encontrar provavelmente em lojas de miniatura. Portanto, isto é uma fita de pintor simplesmente mais fininha, isto é uma fita especial, é tão pequenina que é difícil ver, mas é mais maleável. Portanto, se eu quiser fazer curvas, esta é a melhor fita para utilizar. Também sugiro terem um X-Ato bem afiado, portanto uma lâmina fininha e afiada, porque vocês vão precisar de cortar a fita aqui em alguns sítios e não querem danificar a tinta ou o plástico que está por baixo. Aqui podem-me ver a fazer um olho com a fita mais flexível, para ver como é que poderia acontecer. E agora estou a experimentar fazer o outro olho com a fita de pintor normal, em que corto depois com o X-Ato para ficar com a forma certa. Portanto, é possível fazer de uma forma ou de outra. E repetimos o resto do processo para toda a máscara. No final deve parecer algo como isto. Depois de colocar a fita cola toda a cobrir o que queremos, garantimos que está bem colada e que não há nada que sai de fora, e podemos finalmente pintar a segunda cor por cima, usando a mesma técnica que usámos até agora. Já temos o capacete vermelho, cabe-nos a nós decidir se queremos dar outra vez uma lixagem fina e uma segunda camada de cor, depende se fizeram erros, se é preciso fazer alguns ajustes, fica à vossa consideração.
Apenas tenham atenção que há algumas cores, como por exemplo os brilhantes metálicos, que ao lixar estragam o efeito que têm. Portanto, só lixem se forem de facto dar uma segunda camada por cima. Se já estiver completa e se vocês já gostarem como está, recomendo não lixarem novamente. E agora sim, podemos começar a remover a fita cola que colocámos e que protegeu a tinta original. No entanto, tirar a fita cola não é um processo fácil e tem que ser pensado, pois há algumas tintas que, ao secar, criam uma camada rígida e quando arrancamos a fita cola, estamos a quebrar essa camada e a estragar a tinta toda que está à volta. Por isso é que há muita gente que sugere que, se é para tirar a fita cola, temos que tirar enquanto a tinta está fresca. Isto porque conseguimos tirar facilmente, mas é um processo muito sensível, porque ao tirar a fita cola com a tinta fresca, muito facilmente conseguimos borrar o resto da tinta. Neste caso, para os efeitos deste filme, não consegui fazer com a tinta fresca, portanto vamos fazer com a tinta seca e esperar que corra tudo bem. Pegamos aqui numa ponta da fita cola e com cuidado começamos então a retirar. Temos aqui agora os olhos, também parecem ter ficado relativamente bem. Já tirámos a fita cola, ainda bem que correu bem, não está 100% perfeito, mas está muito bom para aquilo que era. Uma coisa que vos pode acontecer por vezes é, depois de tirarem a fita cola, percebem que algo não soa tão bem. Por exemplo, eu agora reparei que se calhar os olhos a preto não ficam bem e que os olhos também são a vermelho. Então a única coisa que eu tenho que fazer é voltar a pôr fita cola nas partes que eu quero cobrir mesmo de preto e pinto a vermelho depois por cima destes olhos para ficar tudo bem. Se vocês quiserem colocar mais cores, é fazer o mesmo processo. Metem fita cola nas cores que querem proteger e depois pintam por cima e retiram as fita colas. Tenham só cuidado que, por mais sensíveis que sejam as fita colas, se usarem muitas vezes por cima da mesma tinta, pode começar a afetar a tinta e começa a ficar um bocado degradada. Por isso é que têm que minimizar as vezes que cobrem cada pedaço de tinta. É por isso que é tão importante planearem antes de começarem a pintar. Pensem quantas cores precisam, quantas vezes vão ter que cobrir cada parte e se calhar podem fazer várias de seguida. Em vez de estar a pôr fita cola, tirar, pôr fita cola, tirar, o que vocês podem simplesmente fazer é pôr fita cola, pintar, esperar que seque, põem fita cola nas novas partes que querem cobrir, pintam outra vez e depois tiram fita cola de uma só vez. E assim conseguem garantir que têm o mínimo dano à peça. Também há tintas que são mais sensíveis à fita cola que outras, portanto é uma questão também de irem experimentando. Se repararem que vocês fizeram algum erro na pintura, por exemplo, ficou manchada, com algum risco, algumas bolhas de ar, que às vezes acontece, vocês o que têm que fazer é lixar novamente, com uma lixa um bocadinho mais grossa, portanto não a de 2000, mas se calhar uma de 1000 ou uma de 500, consoante a gravidade do vosso erro, e repetem os passos todos, portanto, pintar outra vez, se for preciso até põe um bocado de primário antes. E com isto estamos prontos à parte de fazer alguns detalhes finais com o pincel, que é acertar as partes da pintura que não ficaram bem. Primeiro pinto os olhos outra vez de vermelho. Como podem ver, fiquei aqui com algumas imperfeições, portanto vamos corrigir isso. Para isso podemos pôr um bocadinho da tinta do spray num contentor e pintamos com o pincel com isso, mas cuidado que isso arruína os pincéis. Alternativamente, podemos usar algumas tintas acrílicas para pintar também algumas partes. Agora que temos a peça toda pintada e temos a certeza que já não queremos mudar nada na pintura, chegou a altura de passarmos à fase seguinte, que é colocar um verniz. Para que é que serve um verniz? Um verniz é uma camada que colocamos em cima da cor, quando já está finalizada, que serve precisamente para proteger. Portanto, vai impedir que a cor saia, que a cor desgaste ou até alguns riscos e arranhões que possam surgir. Há vários tipos de vernizes, vocês têm que encontrar o que acham que funciona melhor para vocês, dependendo da marca, da qualidade. No entanto, há uma coisa importante a chamar a atenção, é o tipo de brilho que vocês querem que o verniz dê. Tem o mate, significa que vai tirar o brilho à cor, temos o satinado, que é meio brilho, e temos o brilhante, que é um brilho refletor. Portanto, quando vocês forem procurar o verniz, pensem no tipo de finalização que vocês querem para a vossa máscara e usem o verniz adequado. Nem todos têm isto escrito, portanto perguntem a algum assistente da loja para vos dizer um pouco como é que é a finalização esperada. Atenção que ao utilizar um verniz é importante também perceber se a vossa tinta é compatível com a utilização de vernizes. Muitas vezes as tintas vêm com essa nota no próprio rótulo, por exemplo, a tinta vermelha que eu usei aqui indica no rótulo que pode levar verniz por cima. Nem sempre é esse o caso, há tintas que não têm essa nota. Então o que vocês podem fazer é aplicar o verniz numa pequena parte da peça que é menos visível para ver qual é que é o efeito que vai fazer e se funciona bem. Foi isso que eu fiz,
Portanto, antes de fazer a peça principal, peguei na parte de trás, que é menos importante, e já apliquei aqui um verniz mate, porque quero que isto tenha menos brilho. E parece ter ficado ok, portanto vamos aplicar ao resto da peça. Para aplicar um verniz é igual a aplicar a tinta, portanto é um spray em que vamos aplicar com alguma distância, em pequenas camadas e vamos reforçando ao longo do tempo. A diferença do verniz é que precisa de secar ao sol porque é curado com os raios solares e de UV. Um verniz pode demorar cerca de 1 hora a ficar seco ao toque, mas depois demora cerca de 24 horas a ficar completamente curado. Também vai depender do verniz que vocês usam e da qualidade do mesmo. Ora, já temos a máscara toda curada, o verniz está posto e está bastante perfeitinha, como podem ver aqui. Significa que agora está na hora de fazermos os retoques finais. Para finalizar esta máscara, há um par de coisas que queremos fazer. Pôr olhos e prender a parte de trás à parte da frente da máscara. Vamos começar pelos olhos porque é mais fácil. Os olhos não é uma coisa que precisamos de fazer, é quase uma coisa extra só para quem quiser fazer, é opcional, e há várias formas de pormos olhos. Podemos imprimir uma película fininha em 3D, mas aí não fica transparente, tinha que ser perfurada e não tem tão bom aspecto. Podemos de facto criar uma lente específica para o capacete, mas eu não tenho o equipamento para o fazer e provavelmente vocês também não. Outra forma que podemos fazer é, à português, desenrascar. Então o que eu fiz foi, comprei uma folha de plástico, que é esta aqui. Isto podia ser assim, como podia ser uma folha de acetato, por exemplo. E o que eu vou fazer é, vou cortar alguns quadradinhos e vou pintar com uma caneta de acetato vermelha. Vamos lá ver. Portanto, cortamos aqui o acetato. A seguir pego uma caneta para preencher isto. Confirmo só que dá para ver de um lado para o outro. Seria assim mais ou menos que ia ficar. E agora corto as lentes. Agora já temos as nossas lentes e agora com um bocadinho de super cola ou então de cola quente, vamos com cuidado colar por dentro aqui na máscara. Com cuidado ponho cola à volta e encaixo a lente no sítio para ver se fica bem e parece-me que sim, que encaixou bem e tem bom aspecto. Agora que já temos os olhos, chegou finalmente a altura de ver como é que vamos unir a parte de trás à parte da frente da máscara. É muito importante esta fase porque é o que me vai permitir pôr o capacete e ficar bem encaixado. Se eu colasse uma parte à outra, não entrava na minha cabeça. Portanto, tem que ser uma forma que me permita tirar esta carapaça sempre que eu queira. E para isso vamos usar duas técnicas. Uma são os ímãs, que me vão permitir que isto cole no sítio certo a esta máscara. E a segunda são os elásticos, que vai permitir que esta parte simplesmente não se perca acidentalmente. Ora, eu para os ímãs decidi que quero pôr 4. 2 em cada ponta e 2 mais ao centro, porque acho que é o necessário para prender bem a máscara no sítio onde eu quero. Aplico com um ponto de cola e aperto bem e à partida isto seca rápido e fica lá. Depois para a outra parte, assinalo com uma caneta onde seria o sítio que o ímã tinha que encaixar. Assinalo também o ímã a direção certa para colar, porque senão ele não vai encaixar. E colo da mesma forma. Agora já temos os 4 ímãs na parte de trás e os 4 ímãs aqui na parte da frente também. Vamos ver se isto funcionou. Portanto, é só encostar um ao outro e se tiver tudo corrido bem, vamos lá ver, cá está, ficou preso. Agora o que acontece? O ímã é bom para prender no sítio, mas com alguma pancada ele acaba por sair. E é por isso que vamos pôr um elástico para que esta parte não se possa separar muito. Este é um elástico normal e, como podem ver, estica relativamente bem e vou colocá-lo aqui bem ao centro para prender uma metade à outra. Também aplico com super cola. Para além de um elástico central, acabei por pôr também 2 elásticos laterais, um de cada lado, e agora, como podem ver, já não se perde a parte de trás porque está presa. Os ímãs garantem que fica alinhado e o elástico garante que não sai do sítio. No entanto, ainda dá para encaixar na cabeça assim. Poderíamos considerar esta máscara terminada, no entanto, se é para cosplay, há mais uma coisa que podemos fazer. O interior não é o mais confortável para se utilizar. Pode ter algumas partes mais bicudas, ou então tem estas partes feias como os ímãs que podemos querer esconder.
Então, para resolver isso, podemos usar simplesmente espuma. Portanto, podem comprar este tipo de espuma ou o que usam para cosplay. Podem agora cortar isto em diferentes formas e colocar na vossa peça no interior, com cola quente ou super cola, de forma a ficar mais confortável. O que é que vocês podem fazer? Por exemplo, zonas mais sensíveis é a zona do nariz, portanto podem pôr uma esponja na cana do nariz para garantir que assenta bem aqui no nariz, ou então nos olhos para garantir que não há partes cortantes, ou inclusive nas orelhas, que muitas vezes ficam ali a raspar o plástico e não é agradável. Outros motivos para usar a espuma também é para criar enchimento. Nem sempre as máscaras vêm ao tamanho da cara e da cabeça correto, portanto usando espuma à volta vai garantir um melhor encaixe na vossa cabeça. Como podem ver, pus aqui a esponja no nariz, coloquei uma esponja ao meio e duas aqui nos ouvidos e ainda vou colocar agora uma última esponja na parte de trás também para ficar ali confortável na nuca. Portanto, agora que temos a esponja colocada cá por dentro para proteger, fica então finalmente 100% terminado e pode ser entregue ao cliente ou ser usado por vocês. Para terminar este vídeo, apenas umas notas finais sobre cuidados que devem ter. As peças que vocês acabaram de fazer são ideais para exposição ao cosplay, mas mesmo assim temos de ter alguns cuidados, porque muitas vezes uma utilização agressiva ou descuidada pode estragar a peça que acabámos de fazer. Uma peça de plástico pode ser muito resistente e rígida, como por exemplo este escudo que eu fiz. Como podem ver, aguenta bem uma boa pancada. No entanto, basta cair da forma errada no chão ou ser maltratado e ele pode partir na mesma, porque todos os objetos têm um ponto de ruptura. Portanto, sempre que possível, tenham cuidado para não deixar cair as vossas peças. Peças como máscaras ou espadas, têm aqui um pedaço de cada uma, podem também ser rijas, podemos até bater e não faz grande dano. No entanto, todas elas têm o ponto fraco. Portanto, se eu for aqui ao centro, que é o ponto mais fraco da espada, e fizer força, há uma quebra em seco. Portanto, mais uma vez, consoante o objeto que vocês tenham em consideração o ponto de equilíbrio e onde é que vocês devem evitar fazer força. No entanto, vai sempre haver algum acidente que vocês não conseguem evitar. Uma peça de escola, outra parte, outra raspa à tinta. Como é que vocês podem resolver isso? Sela de escolar, como é que vocês podem corrigir? Muito simples. Voltam a colar com a super cola ou o método que vocês utilizaram. Por exemplo, tenho esta Keyblade aqui, que devido a uma pancada forte que houve num evento, ela acabou por separar aqui no centro. A única coisa que eu tenho que fazer é pôr super cola outra vez no meio, voltar a unir e esperar que ela seque. E fica resolvido. Às vezes não dá para colar imediatamente no mesmo sítio, convém dar uma pequena lixagem para permitir uma melhor colagem. O mesmo acontece com uma peça partida. Se vocês partiram uma peça, vocês podem simplesmente colar de volta caso a quebra tenha sido limpa, como foi nesta espada. Eu apenas uno as duas partes e colo, e à partida há de ficar resolvido. Pelo menos dá para aguentar. Se a quebra foi um bocadinho mais feia e ficou com ranhuras e afins, o melhor que vocês têm a fazer é lixar tudo até voltar a ficar liso, tentam encaixar e vai ficar mesmo assim com alguns buracos. Para isso podem usar enchimento para tapar esses buracos e voltam a pintar tudo por cima para criar uma camada que cole tudo. E por fim a tinta, muitas vezes apesar de porem verniz na vossa peça, alguns raspões mais fortes podem deixar marca. Se vocês quiserem mesmo corrigir a pintura, podem lixar tudo de novo, voltar a pintar, voltar a pôr verniz e ela vai ficar como nova. No entanto, isto são tudo remendos, portanto a peça nunca vai ficar tão boa como era originalmente, portanto se vocês tiverem que remendar a vossa peça, tenham ainda mais cuidado da próxima vez que a usarem. Para uma melhor conservação da vossa peça, também há alguns cuidados a ter. Por exemplo, evitem colocar a peça em lugares muito úmidos ou lugares muito quentes, porque pode afetar a tinta ou se for muito quente até pode deformar algumas peças. Além disso, o sítio onde a colocam é importante. Se for para expor, coloquem num sítio que é seguro e que vocês sabem que não vai cair acidentalmente ou levar com encontrões. Se for para guardar e armazenar algures, então coloquem numa caixa e ponham algum papel de bolha ou alguma proteção para que a peça também não sofra danos. Também é preciso ter alguns cuidados com a tinta. Como disse, a tinta pode-se desgastar consoante as condições em que está. Inclusive, uma peça que está parada muito tempo no mesmo sítio, a tinta pode acabar por colar à superfície de baixo e arranca quando voltarmos a tirar. Portanto, tirar a peça de vez em quando do sítio, dar-lhe uma limpeza com um pano de pó e voltar a pôr, às vezes já é saudável. E com isto cobrimos a maioria dos cuidados a ter. Obrigado por teres assistido a este vídeo, espero que te tenha ajudado e com isto consigas fazer as tuas impressões 3D brilhar. Se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários e, se eu conseguir, tentarei ajudar. Até lá, não te esqueças de me seguir no TikTok para continuares a ver as impressões que eu faço.